bem-vindos a mais um Full HD Convida, um espaço dedicado a você que quer contar um pouco da sua história, falar da sua empresa, do seu produto, do seu serviço. Se você lançou um livro, é hora de você vir aqui contar para a gente também sobre essa sua história de escritor, por que não, não é mesmo? Então, o espaço está aqui reservado para você vir e contar tudo que o nosso seguidor e o seu seguidor precisa saber. E agora eu tenho aqui a Camila, que é corretora de seguros, e ela vai contar um pouco para a gente sobre a importância do seguro de vida. Mas antes, Cá, seja muito bem-vinda. Eu quero que você conte também um pouco da sua história para a gente, pode ser? Seja Pode. bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada por me receber aqui nesse estúdio fantástico. Muito obrigada, Cá. Então vamos lá do início. Então eu quero saber de onde é a Camila, quero saber qual é a formação da Camila, um pouquinho da sua história de negócios também. Conta pra gente. Então, eu sou mineira de Belo Horizonte e já morei em vários lugares, né? Inclusive aqui em São Paulo, agora não estou mais, estou em Curitiba, mas enfim, pretendo voltar para cá um dia. Uhum. E eu tenho formação, eu comecei a fazer comunicação social, comecei com publicidade e propaganda, depois fui para relações públicas. Só que a minha trajetória profissional, ela se deu fazendo vendas, né, na área comercial. Uhum. Desde novinha, desde no período da faculdade, eu já trabalhava com comercial. Então, passei por diversos setores, de alimento a escola de inglês, né, e me formei como dentro das empresas mesmo, né, fui crescendo e me tornei gestora de várias equipes de vendas. Líder nata. Exato. Exatamente. E chegou um momento que ali no meio da pandemia, que eu queria abrir um negócio, né, eu queria me tornar empresária e, fiz uns testes, não deram muito certo, e aí de repente me surgiu uma oportunidade de trabalhar com seguro de vida, né. Uma amiga me chamou e falou: "Olha, tem uma oportunidade numa grande empresa, numa multinacional, americana, que você consegue trabalhar como uma espécie de uma microfranquia, Uhum. né. Então você vai ter a sua corretora, mas vai trabalhar para essa empresa, né, comercializando os produtos dessa empresa. E foi Aham. lá que eu aprendi tudo lá, foi uma escola, foi muito bacana. É. E chegou um momento que eu entendi a importância do seguro de vida. Eu entendi como um propósito mesmo, Uhum. né, principalmente no Brasil, que o brasileiro não tem tanta, cultura, assim, de fazer seguro de vidas. Faz seguro do carro, da casa, até do celular, É, mas não se faz seguro da pessoa quem paga a casa, é, o carro, o é, celular, é. Eu né. era uma dessas. Exatamente, né. Então, assim, e é normal eu ouvir isso, É. né. Hoje em dia, assim, sei lá, 20% dos brasileiros têm seguro de vida. Em outros países mais desenvolvidos, quase todo mundo tem, 90%. Estados Unidos, Japão, todo mundo tem seguro, Uhum. né. É, o brasileiro, a impressão que eu tenho é que ele tem uma cultura de investimento muito recente, né? Sim, Ainda mais depois das redes sociais, com tantos gurus aí, né, do mercado financeiro ensinando como investir um dinheiro na renda fixa, renda não sei o que lá, que eu não entendo nada disso. Eu venho de uma época da década de 70 que era importante fazer previdência privada, sim. pensando que a gente não vai ter uma aposentadoria tão, dependendo de quanto você arrecada, não vai ter uma aposentadoria tão incrível para você viver de fato a E aposentadoria. isso é verdade, Então, até hoje. até hoje ainda é assim, e depois da lei nova, olha só você, eu trabalho com carteira assinada desde os 16 anos. Eu já poderia, estou com quase 50, daqui 5 anos eu já poderia me aposentar. Não. Não vou poder, Ah, por causa da lei nova. e mesmo assim, mesmo se você aposentar, com o que você vai ganhar do INSS, você não consegue Não sobreviver. consegue viver, não consegue viver de fato, ainda mais Sim, morando em São Paulo, o estilo de vida é muito caro, sim, né? sim, Moradia é muito caro em São Paulo, seja você ter um imóvel, ter um apartamento, condomínio é caríssimo, sim. né? Tudo está muito caro em São Paulo. Uhum.
E você vê Então, com o salário mínimo da aposentadoria, não tem não como, dá. não tem como. Então, desde muito nova, minha mãe tinha essa consciência de fazer minha previdência privada, Uhum. pensando na nossa aposentadoria, Sim. E entendeu? e ela estava certa, né. Sim, Hoje em dia, cada vez mais, eu acredito que daqui a uns anos nem vai existir mais a previdência, mas é, enfim, a é, previdência pública, né, aham, social. é. Mas, foi justamente entendendo isso, né, que eu entendi, assim, nossa, eu tenho que despertar as pessoas, porque é isso que você está falando, né. Elas pensam assim: "Ah, vou trabalhar a vida inteira pagando ali o INSS e um dia eu vou me aposentar". Mas que tipo de aposentadoria você vai ter se você não realmente começar a investir para o seu futuro? Uhum. Fazer um investimento que seja, não precisa ser a previdência, né, porque tem outros investimentos que te dão uma lucratividade maior, e começando isso e por aí que vem também a questão do seguro de vida, É, né, porque você tem que ter, na verdade, as 2 coisas, não é um ou outro, tem que ter os dois, é. né, um é complemento do outro, tanto que os gurus aí da internet de finanças, eles indicam, falam assim: "Faça um seguro de vida como parte da sua estratégia". Não, e é maravilhoso. Eu hoje tenho seguro de vida, porque eu tinha na minha cabeça, cá, que seguro de vida era seguro de morte para eu deixar um valor para alguém. Então eu tinha isso na minha cabeça. Para que que eu vou fazer seguro de vida, né? Eu não tenho filhos, tenho uma sobrinha, vou deixar dinheiro para ela, mas qual que é, qual que é a intenção disso? Quando você tem filhos, você até entende, né? Eu quero deixar alguma coisa, não construir, não tenho imóveis, não tenho uma empresa, não tenho nada, é um dinheiro pelo menos para pagar ali o meu enterro, né, o meu Uhum, velório, né? uhum. Então eu tinha isso na cabeça, não vou fazer porque eu não tenho filhos e não vou ter. Até que me explicaram o real motivo do seguro de vida, né? Você não faz seguro de morte, você faz seguro de vida, é em vida. E aí quando a pessoa, o corretor começou eu tenho há pouco tempo, tá, Caio? Eu tenho Uhum. seguro de vida faz, acho, se eu não me engano, uns 3 anos. É pouco, né? Uhum. Mas agora eu Mas você se tenho. despertou, É, me né. despertei, mas por conta da fala da pessoa, que é o que eu gostaria que você explicasse também para as pessoas que estão nos assistindo, a importância de ter um seguro de vida. Sim. Na realidade, assim, existem vários perfis, né, então tem o seu perfil, que é uma pessoa que não tem filhos, não tem dependentes financeiros, e é autônoma. Uhum. Então esse perfil, todos precisam 100% das pessoas desse perfil precisam de seguro de vida em vida, tá. Então, tem essa diferença, né, o seguro em vida e o seguro de vida para o caso de morte, né. O seguro em vida é justamente isso. Então, assim, se você tiver uma doença grave, e tiver debilitado, não conseguir trabalhar, não conseguir estar aqui no seu programa, né, fazendo as suas atividades, no seu outro negócio, como que vai ser? Quem vai pagar Quem minhas vai pagar as contas, suas né? contas, né? Então, assim, você vai ficar quando a gente Ainda fala mais quando a gente não tem uma reserva de emergência, né? exatamente, né, então é importante você ter uma reserva de emergência para outros casos, e para a saúde, por exemplo, então assim, tem uma doença grave, a gente fala doença grave mesmo, um câncer, um infarto, um AVC, sei lá, um Que transplante. vai precisar ficar hospitalizada por um tempo, Sim, né? exatamente. E às vezes não só hospitalizado, mas assim, você vai fazer um tratamento, por exemplo, um câncer, dura aí 1 ano, 2 anos, um tratamento, né. Então a pessoa ela fica debilitada, depois de uma químio ela não consegue trabalhar, ela não consegue fazer nada, ela passa mal, né. E aí, quem que vai atender esses clientes? Por onde vai chegar o dinheiro? Não vai. Né, então, é neste caso que o seguro de vida entra, porque aí a seguradora compra este seu risco. Você tem o risco de acontecer isso? Hoje em dia, cada vez mais, Né? tem crescido o número de pessoas com câncer, por exemplo. Infarto, AVC, né? Exatamente, Até quantas a própria pessoas burnout, né? uhum, A burnout, ela dependendo do grau, você não consegue sair de casa, porque aí você desenvolve uma síndrome do pânico. pânico. E aí, como é que faz? Uhum, exatamente. Então, quantas pessoas você conhece
que recentemente tiveram uma doença grave, É, né. Se você analisar tanto aí na mídia ou a do seu lado é. mesmo, um amigo, um parente e tal, e aí essas pessoas elas precisam de um suporte financeiro, porque já estão passando por um momento tão difícil, né, e ainda sem dinheiro, é uma Uhum, preocupação a mais, uhum. né. Então como que quantas vaquinhas virtuais você tem visto aí, É. né, de Para doença, né? Uhum, exatamente. É, Então, o seguro de vida vem para cobrir isso, fala assim: "Olha só, toma 1 ano do seu salário, é, 2 anos do é. seu salário, para que você não precise se preocupar, além de salvar a sua vida, você tem que preocupar em pagar as suas contas do mês", Uhum. né. Então, a gente vai ajudar a dar esse suporte, né. Ou um afastamento, tem igual você falou, você: "Ah, Ah, peguei o influenza que nossa, gente, você já pegou influenza? Você fica pelo menos ali uns 10 dias imprestável, Exatamente, exatamente. Então imprestável. foi afastado ali, seu médico te afastou 15 dias, 1 mês do trabalho, o prejuízo vai ser ruim igual. Um médico, por exemplo, se ele não estiver ali no consultório pagando, atendendo os pacientes, ele não vai ter o dinheiro dele, Uhum. né. Quem vai pagar essas contas, né. Por mais que tenha, e aí entra a questão do investimento, né. Fala assim: "Não, mas eu tenho um dinheiro guardado, eu vou conseguir pagar as contas". Tá, e a sua aposentadoria lá na frente? Você está juntando esse dinheiro para aposentadoria, correto? Uhum, uhum. Se você usa esse dinheiro hoje, quando chegar na aposentadoria você não tem o dinheiro, porque dependendo do tratamento tem que ser feito, às vezes o seu plano de saúde não vai cobrir. Não, e agora tá uma briga, né, com convênio, tanta gente processando os convênios, está cada vez mais sendo a gente está cada vez mais sendo impedido de fazer certos tratamentos ou procedimentos porque o plano não autorizou. Uhum, Então, os médicos também estão saindo cada vez mais do plano sim. de saúde, e daqui a pouco a gente está pagando tudo no particular. É Meu isso que Deus, acontece hoje, né, e às onde vai parar vezes esse mundo? exato, e às vezes você tá doente lá, você quer o seu médico de confiança, mas ele não É, atende plano, então você é. vai ter que pagar a cirurgia dele, a hora dele, né, e é muito caro. Fora do Brasil, isso é muito comum, né, É, Camila? As pessoas não têm planos de saúde lá fora, sim, mas eles têm um sistema de saúde que funciona. exatamente. Aí, aí é sobre isso, né? É, exatamente, a É, gente tem que dançar conforme a música aqui no Brasil, é, né. é. E enfim, então assim, se você não tiver uma reserva, aí é pior. Agora, É. se você tiver reserva, se você usar ela, lá na frente você vai precisar, né. Segundo os dados do IBGE, só 1% dos aposentados tem uma aposentadoria digna, né. 99%, ou tem que receber ajuda de familiares, ou É. tem que continuar trabalhando, né, para poder se sustentar. Por quê? Porque lá atrás eles não conseguiram se organizar financeiramente. Então o seguro de vida ele vem para: "Ah, se você precisar se afastar, toma um Tá dinheiro". aqui. Não, e Ah, o mais bacana é que quando eu fui entrevistada pelo corretor, porque isso é muito legal da parte de vocês, né? De ter ali um relatório de fato para calcular o quanto eu vou precisar por mês para não ter dor de cabeça. sim. Então, Lu, quanto que você paga de aluguel? Quanto que você paga de aluguel na sua empresa? Quanto que você precisa por mês? Se você for ficar afastado 4 meses, quanto que você precisa para viver, para sobreviver? Tanto. Então tá bom, seu seguro por mês vai custar tanto. E eu achava que era caríssimo. Todo mundo acha. Ai, seguro de vida. Nossa, eu vou gastar quanto aí? Cara, juro por Deus, eu não pago nem R$ 200 por mês para ter a tranquilidade de acordar e se me acontecer qualquer coisa, o meu seguro tá ali, garantido. Exatamente. Então a gente a gente consegue fazer assim, pega a necessidade da pessoa e a possibilidade financeira dela, porque Uhum. também o seguro não pode ser um peso também, a É, mais, é, né. é. Então dentro do que ela pode investir e do que ela precisa, eu faço todos os cálculos, igual você está falando, né, com pessoas que têm filhos, por exemplo, aí já é um outro perfil, né, é pessoas que têm muita necessidade de seguro de vida mesmo, né, se tem filho pequeno,
Você é o pilar financeiro da casa. Você paga todas as contas, paga a educação do seu filho, paga, né, a comida, a vida dele. E se esse pai vem a faltar, né? Porque a gente está suscetível, né? É. Tem acidente, tem doença, tem Tudo, né? A gente não violência, tem sabe o dia de tudo. amanhã, né? Exatamente. Né? Como é que fica essa criança? Às vezes a mãe não trabalha, e ficou cuidando da casa, o pai falece, fica a mãe, o filho, os filhos, todo mundo numa saia justa, Não, até né. se afastar, né, por doença, e aí Uhum, também não ter como pagar as contas da casa. Acho que esse é o principal, sim. mais do que a morte. Mas a morte, para a pessoa conseguir se reinventar, porque a morte, assim, o pai Para morreu, pessoa que acabou, para do dia pessoa que para tem família, para que né? tem No meu família. caso, não, É, né? exatamente, mas para quem tem família, do dia para a noite acabou, acabou o dinheiro entrando. E aí, como é que fica essa família? No dia Por, seguinte? por que que você acha que as pessoas ainda são tão relutantes em fazer um seguro de vida? Falta de conhecimento. E é Falta de por isso falta informação. de informação. E é por isso que eu te falei lá no início da nossa conversa sobre o propósito. Então, o meu propósito é mostrar para as pessoas, falar assim: "Olha, você tem um filho pequeno, vamos calcular aqui essa escola particular que você faz tanta questão de pagar para ele, vamos calcular até a faculdade quanto que você vai gastar? Vai dar X milhões. E aí, se você não tiver aqui amanhã, quem vai pagar a escola do seu filho? Ninguém vai pagar". Ninguém vai pagar essa escola, né. Uhum. O futuro do seu filho vai ser comprometido se você não estiver aqui amanhã. As pessoas estão mais preocupadas em aprender a investir dinheiro do que por algo tão simples, né? Que é Uhum, algo que está ali garantido, né, Cá? uhum, exatamente. Porque por mais que vamos lá, e aprendi a investir, coloquei um dinheiro ali. Primeiro, que as pessoas não entendem, não sabem a questão de inventário, né. Nossa, é verdade, ainda tem Tem o inventário. inventário, né, as pessoas, quando a pessoa falece, as contas deles são bloqueadas, os imóveis bloqueados, ninguém tem acesso a nada. Antes de fazer um inventário. O inventário ele custa, dependendo da região, 10, 20% do valor do patrimônio, né. Então você tem aí: "Ah, não, tem milhões em patrimônio, em dinheiro guardado". Tá, a nossa amiga a Vivian da XP, ela falou assim: "Na XP tem 2 bilhões de reais bloqueados". Porque a família não consegue abrir, porque não foi feito inventário. Por quê? Meu Não teve o Deus. dinheiro para Aham. pagar, abrir o inventário para ter acesso ao dinheiro. Ah, Então, assim, como que vem o seguro de vida? Ele vem como uma chave para abrir. Então, a pessoa faleceu, assim, em 7 dias está na conta da família, para poder ter acesso a esse inventário. não, e o bom é que você já sabe quanto que você vai deixar para a pessoa, né? Então, Uhum, no meu caso, como eu não tenho filho, eu vou deixar. Não vou falar, não vou falar quanto eu vou deixar para você, Júlia. Não vou falar porque vai que, né? Ela me atropela no meio da rua, brincadeira. Mas eu tenho ali um dinheiro que é meio que para custo mesmo de, da minha falta, né? uhum, Mas é, é muito legal que você, ó, se você, caso aconteça alguma coisa, vai, é tanto, para você, em caso de doença, você vai receber X por mês. Meu, é tudo tão calculado bonitinho que, cara, juro, é uma dor de cabeça a menos, é uma enxaqueca a menos por mês, gente, exatamente, né? exatamente. E as pessoas acham assim: "Ah, o seguro de vida é para se eu morrer, alguém vai ficar mais rico", mas não é isso. A gente vai cobrir a necessidade, né, até a gente nem pode colocar acima do que a pessoa precisa mesmo, Uhum. né, é o que ela precisa ali, o que a família dela precisa, o que ela vai precisar, né, eu fiquei internado, né, igual você falou: "Eu fiquei internado X dias". Ah, não, mas eu tenho plano de saúde, se o plano cobre. Tá, mas e o resto? Medicamento? É. Os dias que você não foi no trabalho, né, e Não, para te gente que é autônomo, meu Deus do céu, uhum. eu não consigo me imaginar. Eu vou trabalhar doente, A gente faz isso, né. porque eu não tenho, quem pague minhas contas. É o que eu brinco, né, quando eu converso com os empreendedores, ou com os profissionais autônomos, eu falo assim: "Tá, você vai se afastar e vai receber, um atestado médico. Para quem que você vai entregar isso? Uhum, é. Para que você vai entregar isso? Para quê?", É, né. Neste caso, você pode entregar para a seguradora, é. porque aí ela vai pagar aqueles dias
que você ficou afastado, E aí vocês né. calculam também o O dia. Ele falou assim: "Olha, quanto que você ganha, você precisa por dia, né, referente aos seus ganhos, é X por dia, então você vai receber X vezes 10 vezes 30 vezes 60", né, porque às vezes a pessoa fica afastada muito tempo, uhum. né. Aí, por exemplo, no caso, quando eu fiz o meu seguro de vida desculpa. Quando eu fiz o meu seguro de vida, como faz 3 anos, eu passei para o rapaz o quanto eu faturava por mês, né. Uhum. Eh, de um negócio, do outro negócio, então ele meio que calculou ali. Então vamos supor que eu, depois desses 3 anos, a minha carteira de cliente cresceu, hoje eu tenho estúdio, hoje eu tenho uma nova fonte de renda, eu teria que recalcular. Sim. Então, por favor, pessoal que está aí, meu corretor, já vou passar para Camila. É, Brincadeira. exatamente. Mas essa é a importância de ter um corretor, porque, hoje em dia tem seguro de vida no banco, tem seguro de vida em todos os lugares, né. Agora, quando você tem um especialista que te acompanha, o seu corretor, né, ele vai fazer esse acompanhamento, né. Então eu chamo meus clientes, todo mundo pode saber, aí eles sabem disso. De tempos em tempos eu falo: "Ah, vamos conversar sobre o seu seguro de vida? Vamos ver se ele ainda faz sentido para você?" O valor que tem hoje, né? É, eu falei assim: "Lá atrás você trabalhava na empresa X, fazia X coisas, tinha tal faturamento. Hoje em dia já não tem mais, já mudou, a gente muda, né. Então de tempos então antes você não tinha filho, agora você tem, Nossa, é verdade. né. O Antes você o estava o casado, você o banco separou". o banco ou, qualquer outra forma de fazer seguro não está preocupado com isso, está ali, né, está Uhum. recebendo. Então a importância de ter um corretor de Sim, seguro, cara, eu não tinha sim. parado para E pensar nisso. outra e outra, se quando acontece alguma coisa, um sinistro, você vai procurar a mim. Você não vai procurar o banco, não vai procurar a Nossa, eu tenho que MetLife, a deixar o seu telefone com Prudential, a alguém também, né, exatamente. Eu falo com para todos os contato de clientes. emergência, Aham. né. Eu falo: "Olha, passa o meu contato para as pessoas ao seu redor", porque são no momento do desastre, do acidente, da doença, até da morte, você não vai ter condição De de avisar. avisar É. isso, né, então tem que ser Aliás, eu. você vai ser a última pessoa que eu vou lembrar em Uhum. caso de acidente de manda chama a Camila. É, e eu que vou fazer todos os trâmites, fazer essa ponte entre a seguradora e o cliente. Então eu que vou buscar, falar: "Ó, a gente precisa de documentação X, a gente vai ó, seguradora, teve um sinistro, vamos lá, vamos resolver", até entrar o dinheiro na conta desse cliente eu tô atuando, Uhum. né, ou do cliente ou dos beneficiários dele. Cara, deu para entender a importância de ter o seu um corretor de seguro para chamar de seu, né? Cara, não tinha parado para pensar nisso. Sim, é importante, né, porque tem muitas pessoas às vezes tem cliente meu que fala assim: "Ai, como que eu fico sabendo?". "Ah, porque a minha tia morreu e ela sempre falou que tinha um seguro de vida", mas ninguém sabe que seguro que era, não sabe ninguém como que a gente acessa isso, né. Nossa, é verdade. Então, assim, ou então fala assim: "Ah, queria ver se fulano tinha alguma coisa". Falei: "Não, avise para todo mundo que você tem", né, às vezes a pessoa fica com medo: "Ah, depois eu sei lá, alguém tenta me matar". Mas tem que avisar, avisa para os parentes, para os amigos, para o cônjuge, enfim, para poder entrar em contato comigo, né. Antes de trabalhar como corretora de seguro, você tinha seguro de vida? Tinha, Você já sabia eu da já sabia da importância disso? importância, desde que eu me casei. Quando eu me casei lá atrás, com meus 25 anos, Nossa, você eh, casou tão nova assim, Camila, pelo amor casei. de Deus, gente. Uma vida casada. E me procuraram de uma seguradora, era até uma amiga minha, e ela falou: "Ó, a partir de agora vocês estão constituindo uma família, vocês têm compromissos, né, então você precisa". Eu falei: "De fato, eu preciso mesmo, eu tenho compromisso financeiro com não só comigo, agora com ele também, Uhum, né, e a gente precisa, ter uma segurança a mais". Que eu uhum, era sempre fui autônoma, né. entendi. Trabalhando com vendas, sempre autônoma. Uhum. Então eu tinha essa noção da importância desde sempre. Caramba, nossa, eu demorei muito para entender. Agora, tem alguma restrição para ter seguro de vida, Cá? Tem. E é isso que é importante falar, assim, eu costumo falar que o que compra seguro de vida
Não é dinheiro, é saúde. Né, então você precisa fazer ontem, né, a gente está falando: "Ah, eu É. demorei", tem que fazer ontem. Eu falo assim: "Ó, deu 18 anos, já faço o seguro". Porque quando você já tem uma saúde comprometida, já tem alguma doença pré-existente, a dificuldade que vai ser de ter um seguro é muito grande, né. Então você tem que fazer um seguro na sua idade mais produtiva, o dia que você está melhor, para se precaver do imprevisto, porque o seguro é para imprevisto, não para o previsto. Então, se você já tem uma doença, o seguro não vai aceitar. Porque senão você vai ter essa doença, eu vou ter que pagar de todo jeito, né. Uhum. Você corre um risco de vida muito grande, então eu não vou te aceitar. Ou ele vai aceitar com um valor muito mais alto. Ou então, se você for mais velho, quanto maior a idade que você entra no seguro, mais caro você vai pagar também. Uhum. É, porque o risco é maior, né? Exatamente, o risco é maior. Então, se você está aí na idade produtiva e fala: "Olha, eu quero proteger a minha produtividade", né, e aquilo que você falou no seu caso, eu quero saber que se eu tiver que me afastar, eu tenho um suporte, mas se você já sabe que vai se afastar, o seguro não vai É, fazer, é. ele não vai te aceitar. Nossa, olha que importante isso, gente. Então, é isso, é se preocupar com a sua saúde todos os dias, né? Todos os dias. Agora, cá, você trabalha com uma série de, de, de empresas seguradoras ou você trabalha com uma específica? Eu trabalho com várias, Tá. né, eu selecionei então, como eu te falei, eu comecei trabalhando com uma seguradora, Uhum. e depois de um tempo eu percebi que eu precisava oferecer para os meus clientes mais opções, Por quê? mais possibilidades, Por conta de valor, por conta de de. tudo. Ah, De valor, de opções mesmo, né, porque assim, eu tinha só uma seguradora, dentro daquela seguradora, escolher aqueles produtos para oferecer para os meus clientes. Só que o mercado está repleto de seguradoras e de empresas idôneas e boas iguais, né. Então assim, a que eu trabalhava era excelente, melhor a maior do mercado e tudo mais. Mas no mercado existem para todos os bolsos, para todas as pessoas, para todas as necessidades, para quem tem filho, para quem não tem, para o autônomo, para todo mundo, aham. né. Então hoje, por exemplo, antes eu não conseguia, por exemplo, fazer um seguro para você sem colocar um seguro de vida, né, para você ter que deixar para alguém. Você não precisa. Uhum. Você não precisa deixar para ninguém, Uhum. né, que você não tem dependente financeiro. Uhum. Hoje eu consigo, tem seguradoras que eu consigo falar: "Olha, se você não precisa deixar para ninguém, você não vai deixar, você não vai pagar por isso", Uhum. né, não porque muitas vezes a pessoa tem que pagar a mais para deixar um seguro para alguém. Para Uhum. quem? Sei lá, para minha mãe, para o meu cachorro, né. Né, e não tem essa necessidade. Então hoje eu trabalho com várias, as melhores do mercado, eu selecionei as melhores, né, então eu tenho muitas opções, então na hora que eu converso com alguém, eu faço uma anamnese ali. Aham, para saber qual seguradora encaixa mais com aquele perfil. Isso é Exatamente. incrível também, isso você só vai ter com o corretor. Você Uhum. não vai ter num banco específico, porque o banco trabalha com aquele, Sim, né? Não vai exatamente. ter alguém ali analisando o seu perfil e escolhendo o melhor para você, e não Uhum. para o corretor, né? Você Uhum. não está pensando em você, você está Exato. pensando no seu cliente, né? Exatamente. Que máximo. Exatamente, sem conflito de interesse, Exato. né, porque eu vou ver realmente qual que é a que cabe no bolso dele, na necessidade dele, encaixo tudo e trago uma solução perfeita que ele vai ficar feliz e tranquilo. Por exemplo, existe a possibilidade, hoje meus pais nunca tiveram seguro de vida, existe uma possibilidade de eu ter um aporte financeiro, no caso do falecimento deles, eu pagar para eles terem uma. Para eu ter o custeio ali do velório, por exemplo. Sim, Existe, mesmo eles não tendo seguro, eu consigo pagar para cuidar, para ter um aporte de dinheiro para isso? sim, tem algumas seguradoras que conseguem fazer, uma cobertura para funeral Para para terceiros, para família, para para os família. familiares, né. Ah, que máximo! Sim, para cônjuges, pais, filhos. Porque é caro, né? É. Até para morrer, gente, é caro. E é um valor muito baixinho que você paga para isso. Jura? Uhum, é bem Uma, pequeno. uma média. Nossa, sei lá, R$ 10, dependendo da pessoa.
É muito barato. E aí, vamos supor, esses R$ 10, se meu pai vier, Deus o livre, gente, Bate aí. bate na madeira, vier a falecer, eu aciono você e eu falo: "Olha, e aí, você vai cuidar, me ajudar a cuidar desse", porque Não, nesse também é momento de dor, complicado, você não tem né, cabeça para para nada, nada. Então eu vou né. ter um dinheiro ali para não me preocupar com aquilo. Sim, a gente resolve tudo. Eu entro em contato com a seguradora e a gente vai, eles vão, escolher as melhores opções de urna, flor, jazi, parará, e, assim, dentro do valor estipulado, e a pessoa só pensa Isso em no passar aquele no momento, passar terminar aquele terminar momento, aquele né. momento, exatamente. Olha isso, que máximo, gente. Então, se você tem pais aí que já estão numa idade mais avançada, né, porque 60, 70 anos já é mais difícil para fazer o seguro de vida deles, como a Cá mesmo falou, né. Então você pode, se prevenir desse percalço, né, porque quem já passou aí por um velório sabe o quanto é caro, o quanto é desgastante, a burocracia que é até para enterrar seu ente querido tem burocracia, demora pra caramba, e você não tem cabeça para isso. Exato, exato. Agora você imagina um processo de inventário. Meu E Deus! aí isso é uma coisa que eu trabalho bastante, de Hã. sucessão, tanto pessoal quanto empresarial. Então o inventário ele é importante a gente avaliar e ver ali, ó, quanto que a família precisa de pagar para o inventário, né, porque isso aí vai facilitar tanto a vida da família, Isso eu que não assim tenho, Cá. Me fala um pouco mais sobre isso. Por mais que eu não tenha herdeiros. mas assim, se você tem, imóveis, dinheiro guardado, todo o seu patrimônio, né, isso tudo vai ser inventariado depois da sua morte. E para que as pessoas que você quer deixar, né, esse dinheiro, os seus herdeiros legais e tudo, tenham acesso a esse patrimônio, você tem que deixar já resolvido esse inventário, senão eles não, como que eles vão Ter pegar um dinheiro, ter acesso. acesso líquido? Porque se passar de 30 dias, começa a cobrar juros e multa. Meu Deus! Então, você tem que ter em até 30 dias o dinheiro suficiente para pagar as taxas de TCMD, as taxas advocatícias, enfim, é um monte de coisa, um monte de burocracia, um monte de dinheiro, muito alto o valor, né? Então, pensa isso, você tem, sei lá, 2 milhões de patrimônio, 5 milhões, 10 milhões, a família tem que ter 10, 20% disso líquido, até 30 dias, para dar entrada nesse inventário, para ter acesso a tudo. Meu Senão, tudo Deus! bloqueado. Gente do céu! Então, a gente faz o cálculo disso e coloca no seguro de vida. Fala assim, então, quando essa pessoa partir, vai entrar esse dinheiro na conta, com esse dinheiro ela tem acesso ao patrimônio da família. Meu Porque, Deus! caso contrário, não tem acesso. Né? Eu já Gente, vi casos de pessoas, de famílias que passaram necessidade, de famílias que tiveram que contar com a ajuda de tio, de parente, por cheio causa de tá imóvel, o bloqueado. pai com tanto de imóvel, mas tudo bloqueado, ninguém tinha dinheiro para fazer esse. Gente, a justiça no Brasil é o que eu já falei aqui em um dos episódios, a gente é sócio do Brasil, né. Sim. Mas eu vou te falar que Mas não é esse só no sócio só ele Brasil. ganha, Mas não gente. é só no Brasil, né, nos Estados Unidos, por exemplo, é mais caro ainda, né, a porcentagem é maior ainda, chega a 40%. Meu Deus. É, Vocês entenderam no episódio de hoje a importância de ter, não é ter seguro de vida, é ter um corretor de seguro de vida, porque é isso, você vai pagar para uma pessoa e não é caro, isso eu garanto para você, como eu falei aqui, eu pago menos de R$ 200 por mês para o meu seguro, né? É, e você vai ter todo esse aporte, vai ter todo esse suporte também, sim. né? Cá, foi um prazer saber um pouco mais, conhecer um pouco mais. Eu queria que você finalizasse a nossa entrevista, passando uma mensagem para quem está nos assistindo. A sua câmera é aquela ali. Passa uma mensagem para quem está nos assistindo que precisa entender um pouco mais, talvez, a importância do corretor, ou seja, a mensagem que você acha que merece terminar o nosso episódio. Então, seguro de vida não é algo de luxo, é algo que todo mundo precisa ter. Se você, ama quem você ama sua família,
Se você ama a sua vida, o seu estilo de vida e você quer poder manter isso para você e para quem você gosta, eh, entenda que o seguro de vida vai poder resolver todos os problemas. Ele vai impedir que você perca o seu padrão de vida, eh, que você consiga manter os estudos do seu filho, que você consiga manter a sua produtividade. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu espero que tenha despertado uma luzinha aí, e se quiserem saber mais, entre em contato comigo que eu vou ter o maior prazer em tirar todas as suas Fala o dúvidas. seu Instagram para eu colocar aqui embaixo. É o CAT Seguros, é, foi errado, depois você diga. CAT Proteção, CAT Protecão, e lá você vai ter todo acesso aos meus contatos, e aí a gente conversa. É isso aí. Gente, uma conversa não paga nada por ela, viu? Só para te falar, né? Não paga nada para tomar um Nada. cafezinho. Você que está fora de São Paulo, ou hoje ela mora em Curitiba, também está fora de Curitiba, não se preocupe, porque tudo é online, né? Hoje a gente tem aí a facilidade de trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, Sim, onde é que você esteja, entre em contato com a Camila, porque, assim, particularmente é uma profissional que eu conheço, que eu confio, porque também senão eu não estaria aqui, né? sim, Então, pode confiar, viu, gente? Eu acho que é importante você entender sobre se prevenir. Prevenção, gente, é tudo nesse mundo, certo? Cá, certo. foi um prazer o nosso bate-papo. Sempre que você quiser trazer novidades, quiser falar sobre o mercado de seguros, o Full HD Convida está aqui, aberto para você. Obrigada, obrigada, foi um prazer. É isso aí, gente, é isso. Tô gaguejando hoje. Fica aqui mais um Full HD Convida. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa, gostado das informações importantes que foram passadas aqui. E como eu falei no início do programa, se você tem uma história tão bacana, um alerta para passar para outras pessoas, a cadeira está aqui aguardando você. É só entrar em contato e a gente bate esse papo. Um beijo e até o próximo episódio.